Ó, quando a gente vai dar uma olhadinha, né, nessas operações de fração, a gente tem que ter alguns cuidados. Vamos dar uma revisadinha aqui antes. Primeiro, uma fração ela é uma representação. Então, eu vou representar um quadrado aqui. Se eu separar ele em quatro partes, não é isso? Uma parte, duas, três, quatro. Se eu escolhesse, né, vamos dizer que eu escolhi essa e essa. Eu escolhi três partes de um total de quanto? De quatro. Então a gente diz que é três de um total de quatro. Três para quatro. Três por quatro. Beleza? Então é a nomenclatura que a gente usa. Três por dois, né? Então tudo isso são nomenclaturas que a gente vai ver na fração. Beleza? Alguns detalhes. Se eu escrevo só o número 7, se não tiver nada embaixo, a gente vai lembrar sempre que vai ser um. Beleza? E aí a gente tem uma ideia de proporçãozinha. Veja, aqui é 7 sobre um. O que eu fizer na parte de cima, que a gente chama de numerador, eu tenho que fazer na parte de baixo, que eu chamo de denominador. Então vamos imaginar que eu multipliquei aqui por 2. O que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, 7 vezes 2, 14. 2 vezes um, 2. Então, o 14, se eu dividir por 2, ele não vale 7. Então, eu posso dizer que 7 sobre um é a mesma coisa que 14 sobre 2. Beleza? Então, isso daqui vai ter a ver com a ideia que a gente fala de simplificação. Simplificar é o quê? Você tem 14 sobre 2 aqui, ó. Você pode dividir um número tanto em cima quanto embaixo ao mesmo tempo, né? Então, por 2, ó, em cima e por 2 embaixo, fica 7 sobre um. Eu consigo dividir mais? Não. A gente chega no que a gente chama de forma irredutível da fração. Então, a gente precisa de um pouquinho desses elementos para resolver as questões. Então, veja, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que você tem a seguinte situação agora. Vamos imaginar que a gente vai pedir uma pizza quadrada, para facilitar o meu desenho. Ó, então, vamos dizer que você tem uma pizza e ela estava assim. Cortou aqui, beleza? E aí eu peguei outra pizza e eu fiz isso daqui, ó. Eu pedi duas pizzas, vamos lá, só pra gente ver. Vê, galera. Então, qual é a ideia aqui? Se eu fosse imaginar aqui, né? Vamos dizer que eu comi um pedaço dessa fatia e eu comi um pedaço dessa fatia. Veja, uma fatia aqui não é a mesma coisa que uma fatia aqui. Então, se eu fosse ver, eu comi uma fatia dessa. Como é que eu represento essa fatia que eu comi? É uma parte de quatro que eu separei. E aqui seria uma parte de oito. Então pensa assim comigo. Quando a gente fosse somar, eu não posso somar se eu estou com valores diferentes, eu tenho quantidades diferentes, não é isso? Aí pensa assim comigo, ó. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse separado elas assim, feito eu separei a outra, ó. Se eu tivesse separado assim. Então é como se aqui fosse duas fatias das oito, não é isso? Então esse um sobre 4 é como se fosse duas fatias de oito. O que é que eu fiz até aqui, se você fosse perceber? Multipliquei por 2 em cima, multipliquei por 2 embaixo, não é? Então, quando a gente dividiu em mais partes, a gente dobrou a quantidade de fatias, não é isso? Então, veja, agora eu posso fazer a soma, né? Então, eu teria oito pedaços, desses oito pedaços eu comi dois. E desses oito pedaços eu comi
1. Então é como se eu tivesse comido 3 pedaços dos 8. Beleza? Então esse é o princípio que a gente vai usar para fazer as contas. Tá certo? Nas contas com fração, são dois casos que eu vou mostrar agora. Então a gente entendeu de onde vem e agora vai fazer as contas. A gente tem duas situações nas operações. Você tem quando os denominadores, que é quem está embaixo, são iguais, e quando os denominadores são diferentes. Vamos por partes. Se eu for somar aqui, ó, 1/5 mais 3/5. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho essa divisão aqui para os dois, eu posso dizer assim, eu posso dizer que está dividindo os dois ao mesmo tempo. Então, ficaria 5, e aqui ficou 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, fica 4/5. Então, se os denominadores, que é esse carinha que fica aqui embaixo, são iguais, é só somar quem está em cima, que a gente chama de numerador. Então, 1 mais 3, 4. O 5 não mexe, só repete, tá vendo? Então, só repetir ele. Tranquilo? Ah, Lucas, se fosse uma subtração, vamos dizer que a gente tem aqui agora 7/3 menos 4/3. Aí vamos lá, ó. Se eu fosse fazer aqui, se os denominadores são iguais, a gente repete o 3 e subtrai os dois, não é isso? O 3 não está dividindo os dois, ó. Então eu posso dizer que o 3 está para todo mundo. 7 menos 4, 3. 3/3. Quando eu escrevo 3/3, eu posso dividir os dois, né? A ideia de simplificar seria o mesmo princípio. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. Então você pode colocar assim. Também seria válido. Beleza? E a outra situação é quando você tem denominadores diferentes. O que é que a gente faz? Ó? Vamos imaginar que você tem 1/2 mais 1/3. Se os denominadores são diferentes, a gente vai fazer o seguinte: a gente faz o MMC dos dois números que tiver embaixo. Então, 2 e 3. Então, por 2, 1. Por 3, 6. Quando a gente tiver valores assim, ó, feitos são primos, já é uma dica mesmo. Você pode multiplicar os dois. Já acha direto, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, galera. Você vai dividir pelo que está embaixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais, né? Repete o sinal, ó. 6 dividido por 3 vai ser 2. 2 vezes 1, 2. Então é 5/6. Se a soma for com 2, com 3 elementos, não importa, faz o MMC de todos. E a gente acha. Então, por exemplo, vamos dizer que você tivesse assim: 7/5 menos 1/2 menos, deixa eu pensar em outro valor, menos, menos 3/20, beleza? Então eu teria que fazer o MMC de quem? De 5, 2 e 20. 5, 2 e 20. Aí, ó, por 2, o 5 não divide, repete, fica 1, 10. Aí, por 2, fica 5, 1 e 5. E aqui por 5, 1, 1 e 1. Multiplica todo mundo, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 20. Ou vezes 5, 20, né? Aí, o que é que eu faço? 20 para todo mundo. Aí, eu vou dividir pelo de baixo. Ó, então aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu vou dividir e vou multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes o 7, 28. 20 dividido por 2 e multiplicado por 1. Então, ó, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, 10. E repete o sinal. 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 3.
vai dar 3. Então ficou 28 menos 10, 18. Menos 3, 15. Então ficaria 15 sobre 20. Aí vê, eu posso reduzir, eu posso simplificar mais essa fração? Posso. Tem um número que divide os dois ao mesmo tempo, que seria o número 5. O 5 divide os dois. 15 dividido por 5 é 13. 20 dividido por 5 é 4. Então, o 3 quartos e o 15 sobre 20 é a mesma coisa, vale a mesma coisa. Só que o 3 quartos é a forma que a gente chama irredutível, beleza? Mas eles são a mesma coisinha, são a mesma proporçãozinha. Aí vamos lá, vamos fazer essa questãozinha. As regrinhas que a gente tinha para o outro continuam. A gente vai fazer primeiro os parênteses, né? Então, de dentro para fora. Então, vamos fazer aqui, ó. Os denominadores, quem está embaixo, são igual para os dois, dos parênteses? Não. Então, eu teria que fazer o MMC de 3 e 6. Uma dica, se eles são múltiplos, eu poderia pegar só o maior. Mas se ficar na dúvida, faz, não tem problema. Tá bom? Então, a gente chega em 6. Então, aqui ficaria 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Aí, ó, 16 dividido por 6 ou 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Tranquilo? Então, a gente tá assim, ó. Eu repetir, menos 1 sobre 2. Aí, aqui, ó, 16 mais 1 vai dar 17. Então, vai ficar 17 sobre 6. Aí, aqui, não tem o menos, ó. Então, cuidado com isso. Vou escrever só essa parte primeiro. Então, ó, menos com o mais que está aqui, vai ficar menos, beleza? Com esse jogo de sinais do parêntese. Então, ficou 1 sobre 2. Aqui tem um menos, né? Parênteses. 5 menos 17 sobre 6. Se aqui não tem nada embaixo, aí você já tem que lembrar, ó, tem que ser quanto? 1. O MMC de 6 e 1 vai ser o próprio 6, tá bom? Então aqui vai ser 6. Sempre que for um e algum número, o MMC vai ser aquele outro número. 6 vezes um, 6. 6 dividido por 1 quer dizer, né? 6. 6 vezes 5, 30. 6 dividido por 6 é 1, vezes 17. Então aqui vai ficar 30 menos 17 dá 13 sobre 6. E aí ficou 1 sobre 2 menos 13 sobre 6. Aí de novo, ó, o jogo de sinais. Menos com mais vai ficar menos. Então ele fica assim, ó. 1 sobre 2 menos 13 sobre 6. E aí, ó, fazendo o MMC dos dois, aí você pode pegar até a minha dica, ó. O 6 é múltiplo do 2. Então eu posso pegar só o maior dos múltiplos entre eles. Quer dizer, eu posso pegar só, como é múltiplo entre eles, eu posso pegar só o maior, que é o 6. Se não, faz MMC, vai dar a mesma coisa. 6 dividido por 3, ou 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 1, 1. Vezes 13, aí repete o sinal que ele tinha, 13. Se os sinais são diferentes, ó, aqui não tem nada, né? Mas é um mais. Se os sinais são diferentes, a gente vai subtrair os dois. 13 menos 3 dá 10. E fica o sinal do maior, que é quem? Menos sobre 6. Aqui eu posso ter um número que divide os dois ao mesmo tempo? Posso, por 2. O 2 dividido em cima fica 5. O 2 dividido embaixo fica 3. Então é menos 5 sobre 3. Tá certo? Vamos ver a outra, ó. Cadê a outra? Cadê a outra questão? Oi? Cadê a outra aqui, ó? Tem essas duas. Deixa eu fazer logo essa, que aí eu vou falar de um detalhezinho, ó. Esse número, ele não tá em fração.
Como é que a gente poderia fazer? Veja, o ideal é que você deixe tudo numa linha só. Principalmente quando você está estudando agora, né? Deixar todo mundo bonitinho, ou todo mundo em fração, ou todo mundo em decimal. Como é que eu transformo 0,5 em um número decimal? Você vai fazer o seguinte, ó. Não é 0,5, você vai escrever todo esse número aqui em cima. 0,5, sem a vírgula. Como o zero à esquerda não vale nada, eu vou tirar ele. Então fica só 5. E embaixo, você vai fazer o seguinte: não tem uma casa depois da vírgula? Para cada casa após a vírgula, você vai colocar um zero. Se fosse agora assim, ó, 0,25, então ficaria como? 25, não são duas casas, ó. Aí coloca dois zeros. Tranquilo? Então, eu posso dizer que 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, ou ainda, para ficar mais fácil, ó, simplificando, em cima e embaixo por 5, 1 sobre 2. Aí se liga, vamos lá. Então, primeiro, como é que eu ia fazer aqui? Vou resolver aqui dentro. O MMC de 5 e 2, ó, 5 e 2, vai ficar 2, aqui fica 1, por 5 aqui fica 1 e 1. Então vai dar 10. Então aqui ficou 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 8, ou vezes 4, 8. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então ficou 13 sobre 10. Então eu vou reescrever como ficou tudo, ó. Tinha ficado, o meio virou quem? 1 sobre 2. Vezes 13 sobre 10 menos 1. Aí, como é que eu faço uma multiplicação de fração? Porque primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 13 vezes 1, 13. 2 vezes 10, 20. Beleza, galera? Então seria 13 sobre 20. Só que agora eu tenho que tirar o menos 1, né? Se aqui embaixo não tem nada, fica 1. O MMC vai dar quanto? Se é 21, 21 vai ser 20. 20 dividido por 20 dá 1. Vezes 13 dá 13. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 1 é 20. Então aqui, ó, sinais diferentes. Ó, não, se não tem nada aqui na frente, era o mais. Sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai. 20 menos 13, 7. E vai ficar o sinal de quem é maior. Quem é maior, 13 ou 20? Ou 20. Então fica aqui, ó, menos, e aqui o 20. Então é menos 7 sobre 20. Tranquilo? Aí vamos lá, vamos ver outra aqui, ó. Ó, então aqui, vou fazer o que primeiro, ó? Vou fazer os parênteses. Então, 4 sobre 5 menos 1 sobre 2. Vamos lá, faço o MMC. A gente já fez esse MMC. 5 e 2 vale 10 o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 8, 4, 8, né? 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 ficou 5. E repete o sinal. Então ficou 3 sobre 10. Aí eu vou reescrever, ó. Aqui no parênteses deu quanto? Tudo. 3 sobre 10. Aí repete o vezes 4 mais 2. E aí fez parênteses. E aqui dividido por 1/3. Aí vê, vou ter que fazer a multiplicação de fração, né? 3 sobre 10 vezes 1 sobre 4. Aí uma dica, que é um método que a gente usa, que é o método corte. Ó, 3 sobre 10 vezes 4 sobre 1. Eu poderia fazer a multiplicação normal, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Mas se eu tiver um valor, tiver um em cima e o outro tiver embaixo,
eu consegui dividir, né, simplificar, feito a gente já comentou, o ideal é que a gente faça isso. Então, por exemplo, 4 eu posso dividir por 2 e o 10 também por 2. Então, aqui ficaria 4 por 2 é 2, 10 por 2 é 5. Então, ficou 3 vezes 2, 6. 5 vezes um, 5. Esse é o método do corte. A gente simplifica antes de resolver. Se você não simplificar, não tem problema, dá a mesma coisa. Agora, tem muitas situações que vai ficar muito grande a conta. Beleza? Então, aqui dentro saiu 6 sobre 5 mais 2. E aqui, ó, eu dividido por 1/3. Aí, vamos lá. O 6 sobre 5 mais 2. Se não tem nada aqui embaixo, vale quanto? 1. Aí a gente faz, ó. Aqui fica o 5, né? O MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 6, 6. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então vai ficar 16 sobre 5. Tranquilo? Então tudo aqui no parênteses deu 16 sobre 5 dividido por 1/3. Aí vamos lá, divisão de fração, muito importante. O que é que a gente faz? A gente vai repetir a primeira das frações, que é o 16 sobre 5, e a gente multiplica pelo inverso da segunda. Não é 1/3, vai ficar 3 sobre 1. E agora eu multiplico normal, de cima com de cima e de baixo com de baixo. 16 vezes 3 vai dar 48. 5 vezes 1 é 5. Beleza? E aí, acabou. Tranquilo?